cidade de Areias está localizada no estado de São Paulo, no antigo traçado da rodovia Rio-São Paulo no Vale do Paraíba, Vale Histórico, sendo a primeira a cultivar café na região, alcançando grande destaque no mercado cafeeiro nacional. A hospitalidade dos moradores vem de longa data, pois Areias já serviu de pouso para Dom Pedro I durante a viagem na qual proclamaria a independência do Brasil. Passada a época do café, o maior trunfo de Areias foi saber guardar tudo o que tinha de bom. Suas construções, sua atmosfera amistosa e agradável e seus cidadãos hospitaleiros. Areias inicialmente foi freguesia, criada em janeiro de 1748 com o nome de Santana de Paraíba Nova, que servia de pouso para os tropeiros de São Paulo e Minas Gerais que iam para o Rio de Janeiro. Os fundadores eram moradores de Resende, destacando-se entre eles o padre Joaquim José da Silva e o capitão-mor Gabriel Serafim da Silva. São considerados como seus primeiros povoadores Joaquim Lopes Guimarães, Bento Lemes de Camargo, João Ferreira de Souza, Joaquim de Siqueira e Mota e Antônio de Vilas Boas e Silva. Em 1801, ganhou a denominação de Distrito de Paz e em 28 de novembro de 1816, a pedido dos moradores, Dom João VI concedeu o título de vila com o nome de Vila de São Miguel das Areias, constituindo-se o único município paulista por ordenação deste monarca. No entanto, substituiu a padroeira para São Miguel, em homenagem a seu filho, Dom Miguel, muito embora o povo continuasse venerando e comemorando Santa Ana. Elevada à categoria de cidade em 24 de março de 1857, passando a denominar-se Areias. No ano de 1838, Areias, pioneira na plantação de café, chegava a produzir 100 mil arrobas, tendo anexado ao seu território as freguesias de São Bom Jesus de Bananal, São José do Barreiro e São João Batista de Queluz, que respectivamente se separaram de Areias em 1832, 1859 e 1842. Aqui se encontra a Casa da Cultura, construída no ano de 1833 com o objetivo de abrigar a Câmara dos Vereadores e a cadeia pública. Posteriormente, nos anos de 1857 a 1937, abrigou o Fórum, onde trabalhou o escritor José Bento Monteiro Lobato no ano de 1907 a 1911 como promotor público. Hoje, a Casa da Cultura abriga diversos acervos históricos, do qual você vai conhecer um pouco agora. Foi promotor público na cidade de Areias no ano de 1907 a 1911. Porém, naquela época não havia tantas atividades a serem resolvidas porque a cidade era calma, como ainda é hoje. Devido a esse tempo vago, Monteiro Lobato conseguiu escrever duas obras muito importantes, Urupês e Cidades Mortas. A partir de 1911, Monteiro Lobato começou a se dedicar aos negócios da família, saindo então da promotoria. A igreja homenageia a padroeira Santa Ana. Santa Ana ou Santa Ana é a mãe de Nossa Senhora e a avó de Jesus. Há poucos dados biográficos sobre ela, pois as informações que foram obtidas sobre os pais de Maria foram deixadas pelo próprio Evangelho de Tiago, um livro escrito provavelmente no I século, e que não faz parte dos evangelhos canônicos, ou seja, aqueles reconhecidos pela igreja como oficiais. Santa Ana se casou jovem, como toda mulher em Israel naquele tempo. Porém, ela tinha um problema, era estéril. E naquela época, a esterilidade era atribuída à mulher, devido à falta de conhecimento. Além disso, a mulher estéril era vista como amaldiçoada por Deus, e Ana sofreu grandes humilhações. São Joaquim, marido de Ana, por sua vez era censurado pelos sacerdotes por não ter filhos. Santa Ana e São Joaquim eram pessoas de fé e confiavam em Deus, apesar do sofrimento que viveram. Dessa forma, São Joaquim se retirou para o deserto para rezar e fazer penitência. Nessa ocasião, um anjo apareceu e disse que suas orações tinham sido atendidas. Santa Ana confirmou que as orações do casal tinham sido ouvidas, porque pouco depois que São Joaquim voltou, ela engravidou.
A Igreja Santana teve início de sua construção no ano de 1792 e finalizada em 1874, e no ano de 1890 passou por uma reforma. Em seu interior tem como destaque as imagens da padroeira Senhora Santana e São Miguel Arcanjo. O sino da igreja também tem bastante relevância, o qual foi importado da Bélgica, pesando 1.100 quilos com 1,5 metro de altura, composto de bronze, cobre, estanho e ouro, doado para a igreja pelo Major Manuel da Silva Leme em 1863. Aqui se encontra a Escola Estadual Barão da Bocaina. Neste prédio abrigou-se os Correios, foi também o hospital na Revolução de 32 e também serviu de moradia temporária de Monteiro Lobato. O prédio foi construído em 1863 e pertenceu a Gabriel da Silva Leme, sendo herança do capitão-mor Gabriel Serafim da Silva. O Hotel Solar Imperial, hoje Hotel Santana, foi erguido em 1798 pelo capitão-mor Gabriel Serafim da Silva e em agosto de 1822 serviu de pouso para Dom Pedro I, durante a viagem na qual proclamaria a independência do Brasil. O Solar Imperial é um dos prédios mais antigos da cidade. A família imperial se hospedava no solar quando estavam em viagem. Dom Pedro II e sua filha princesa Isabel fizeram presença. Porém, a princesa deixava seus pertences no solar e dormia na casa da família Sampaio, que era mais discreta, e as pessoas não iam assediá-la, pois na época tinham o costume de pedir a bênção da imperatriz. Além disso, também aconteceram diversos bailes com a presença de famílias da alta sociedade. A velha figueira é um marco importante da história da cidade. Sua sombra abrigou tropeiros e viajantes no início do Caminho Novo da Piedade em 1748. Neste ano foi o local escolhido para a criação de Santana de Paraíba Nova. Dom Pedro I e sua comitiva também passaram por ela, rumo ao Ipiranga, em 17 de agosto de 1822. Conforme placa inaugurada em setembro de 1822. No Morro Frio, exatamente na divisa, entre São José do Barreiro e Areias, foi o local onde as tropas paulistas ficaram entrincheiradas durante a Revolução de 1932. Aqui na represa do Funil, faz divisa entre Areias, São José do Barreiro, Itatiaia e Resende. A represa já foi um ótimo local para pesca, natação e esportes náuticos. Hoje, atualmente, o nível de sua água está bastante baixo devido às secas. A festa do milho é uma festa bastante conhecida na cidade, certo? As pessoas, moradores da cidade, vão bastante nesse evento? A festa do milho, na verdade, ela surgiu, ela foi pensada, né? Ela não é uma festa tradicional, mas está se tornando uma festa tradicional. Há um tempo atrás, as cidades aqui da região, eles se reuniram para tentar impulsionar o turismo. Eles criaram um consórcio do Vale Histórico
E através desse consórcio eles tentariam assim, promover eventos integrados e tentar conseguir financiamento juntos e propaganda juntos. Então eles criaram algumas festas que seriam tipo um festival gastronômico do Vale Histórico. Então eu me lembro que Bananal ficaria com uma parte e São José do Barreiro com outra. E o que foi decidido para Areias foi que Areias ficaria com a festa do milho. Com o tempo, isso foi provado que foi a melhor escolha, né? Porque as outras festas praticamente desapareceram no calendário e o milho é muito versátil, é muito popular, né? Então tem muita coisa que é possível ser feita com milho. Então doces e picolé, suco, curau, pamonha, milho assado, milho torrado, um monte de coisa. Então o que aconteceu foi que no início muitas pessoas de fora compareciam aqui na cidade assim, para matar saudade. Gente, por exemplo, que tinha passado a infância inteira na zona rural e comia milho assado no fogão de lenha. Então eles voltaram e se surpreenderam porque eles comeram aquilo que o cara morava na capital, então nunca mais tinha comido, nunca mais tinha contato. E questão de pamonha caseira e tal, então assim, trouxe a memória afetiva das pessoas, né? E o pessoal da cidade foi aderindo à festa, então a festa ficou bastante popular. Com o tempo, assim, a festa foi sofrendo algumas transformações. Ela foi retirada do centro da cidade, foi colocada num centro de eventos ali embaixo, onde praticamente todas as festas da cidade acontecem lá. Então ela assim, ficou meio homogênea, meio parecido com as outras festas, né? Então a ideia original que era fazer aqui no centro não está acontecendo mais. Mas, em geral, é uma festa que atrai bastante gente. E ela ocorre em qual período? Todo mês de maio. Certo. Só que ainda continua atraindo bastante turista. Continua. Mas assim, parece que agora assim, está um pouco parecido com as outras festas por causa de acontecer no mesmo local. E antigamente assim, a proposta não era tanto uma festa com álcool e tal, era uma festa assim, mais típica e mais homogeneizada e mais voltada à tradição mesmo. Mas agora, assim, apesar de ter se tornado uma festa muito parecida com as outras, mas ela consegue ainda atrair público, ela consegue agregar pessoas, então tem um potencial bem interessante, né, de trazer pessoas. A festa do Torneio Leiteiro também é uma outra festa que atrai bastante pessoas das redondezas e de outras cidades mais longas também. Isso. Como que ela acontece na cidade e quais são as características dela? Então, a festa do Torneio Leiteiro, assim, parece que é um nicho bem separado, mas ela também consegue movimentar bastante gente. Ela seria teoricamente uma festa promovida pelo Sindicato Rural, em união com a Prefeitura, e voltada ao público que tem assim, uma ligação com a questão agropecuária, né? Produtores de leite, fazendeiros. E assim, tem uma competição, qual é a vaca que produz mais leite, né? Primeira, segunda, terceira ordenha, e aí tem premiação. E tem alguns eventos, tipo a pessoa que consegue beber a maior quantidade de leite ganha um prêmio simbólico, alguma coisa assim. Então tem essa questão, assim, ela é bem específica de um pessoal voltado à agropecuária. Mas também tem barracas, tem um festival gastronômico, tem bandas de música tocando. Então o público em geral, que nem está voltado a essa área, mas consegue se agregar, se aglutinar naquela festa. Então tem um potencial muito interessante também. Eu acho que é a festa que no momento mais traz gente para a cidade é o Torneio Leiteiro. E aí, em consequência disso, acaba sendo bom para a economia da cidade? Bom para a economia. Mas assim, é aquele negócio, né? Quando vem muito barraqueiro de fora, geralmente o lucro às vezes vai embora também junto com a festa, né? Os que conseguem um espaço ali para vender, o empresário da cidade, aquele que mexe com essa questão, então também tem um certo lucro. Mas quando se trata, por exemplo, de pousadas e hotéis e abrigo de pessoas, então aí nesse caso já movimenta a economia de uma maneira interessante. O período em que ela acontece? Ela acontece no mês de julho, entre o finalzinho de julho e iníciozinho de agosto. A festa da Padroeira Senhora Santana já seria diferente das outras duas, em que o foco não é tanto a alimentação e a cultura da cidade, sim voltada à religiosidade. Exato. Como que acontece ela, as características dela e como que as pessoas da cidade interagem com a festa? Então, tem uma curiosidade a respeito da padroeira, porque assim, Areias durante um certo tempo tinha como padroeiro São Miguel. E aí depois passou a ser Santana. Então, como você falou, né, é bem observado, é uma festa essencialmente religiosa e aquelas tradições do catolicismo estão presentes, né? Então é precedido de uma novena,
Durante essa novena, vários grupos da cidade são convidados a participar dessa novena, por exemplo, as escolas, a prefeitura, a polícia militar, os agropecuários, os comerciantes. Então as pessoas assim são representadas por organizações e a cada dia da novena tem 1, 2 ou 3 grupos representando. E os dias da festa tem geralmente a parte religiosa e também a parte profana, que aí tem shows de música, tem apresentações artísticas e tal, e nesse recinto de exposições onde também acontece o torneio leiteiro. Por isso que eu falei que às vezes as festas ficam meio padronizadas, né? Ficam no mesmo local e tal. Mas assim, a base da festa é a questão religiosa, a tradição religiosa católica da cidade. Uma igreja que chama Igreja do Senhor Morto, lá deve ter mais ou menos uns 2 quilômetros na zona rural. E é uma festa assim que eu, por exemplo, eu não vi em lugar nenhum aqui na região uma festa com esse nome nem dedicada a isso. E as pessoas assim, ao invés da festa acontecer aqui, todo mundo se encaminha para essa capela rural e lá eles distribuem pipoca, guaraná, doce, um monte de coisa para a população. E é interessante que ela é feita por uma família que mora fora, família de raízes areenses, mas a maioria das pessoas mora fora. Então muitos vêm de Cruzeiro, de Lorena, de São Paulo e se reúnem aqui e eles organizam a festa. Então é tipo uma reunião de família e o pretexto para essa reunião é a organização da festa. E o que é interessante é que tem um livro que o Monteiro Lobato escreveu quando ele morava aqui, que chama-se Cartas de Amor. E ele fala da festa do Senhor Morto, isso há uns 100 anos atrás, ele falava. Foi escrito em 1917, a gente está se aproximando de 100 anos, né, que ele escreveu essa carta. E ele fala que a família Sampaio vem de fora e organiza a festa e depois vai embora. Então, quer dizer, há 100 anos acontece talvez mais tempo que isso. Ele registrou como curiosidade no livro dele e continua acontecendo a festa da mesma forma, mesmo formato. E as pessoas da cidade têm conhecimento, a maioria das pessoas da tem conhecimento. Até a zona rural para exato. Muito legal. E esse é mais cultural, não com sentido de gerar lucro da cidade. Não. É mais cultura mesmo. É mais cultura, mais tradição e é uma coisa assim de muito tempo. A gente não sabe quando iniciou essa festa, mas é uma coisa que vem se mantendo.